O transtorno desafiador opositivo, ele tem como características crianças e adolescentes, porque esta é a primeira fase da vida que costuma se manifestar, terem um comportamento frequentemente, repetidamente, insistentemente de desobediência severa, agressividade, intolerância e especialmente ao não atendimento de normas, recomendações e ordens dadas por figuras de autoridades, especialmente pais, professores e cuidadores. Ele caracteriza por algumas características específicas. Então, assim, a criança ou adolescente, ele tem uma questão muito forte com regras. Então, assim, ele não aceita regras, principalmente vindo de pessoas com autoridade. Então, pai, mãe, professores, todas as pessoas que têm um grau de autoridade em cima deles, eles têm uma dificuldade. E eles têm uma questão desafiadora, né? Uma personalidade desafiadora. Então, assim, eles... Normalmente, com uma criança, ela iria, talvez, acatar alguma questão dos pais. Essa criança, ela desafia, né? Então, ela começa a falar no mesmo tom e desafiar. Então, assim, então a gente pode pensar que tem dificuldade com regras, tem uma questão de problema com autoridade e tem uma raiva também. A personalidade dela, ela não lida muito bem com frustração. Então, ela tem uma raiva muito grande também. Em situações que deveriam ser comuns, ela explode. Os transtornos mentais, de maneira geral, eles são considerados, reconhecidos e estudados como sendo multifatoriais, ou seja, uma interação de causas genéticas, ambientais, familiares e do contexto de vida como um todo. Portanto, a criança pode nascer com o potencial de expressar o transtorno opositivo desafiador, mas a maioria das vezes isto só vai se expressar, manifestar e ocorrer quando existem outras causas desencadeantes e mantenedoras, como por exemplo, ambiente familiar hostil, educação formal que não tem limites adequados e quando as famílias são mais permissivas, ou seja, especialmente onde as regras não são claras e que as desobediências não são limitadas, adequadas e corrigidas adequadamente. Então, não é uma coisa inata, né? É uma coisa que ela já tem uma predisposição genética e o ambiente favorece, daí se desenvolve. Normalmente, criança e adolescência começa a se desenvolver. O transtorno desafiador opositivo, ele se manifesta por raiva, intolerância, agressividade, irritabilidade, desobediência e especialmente com características repetidas, mesmo que tenha intervenções educativas, apelativas e limitadoras. Ou seja, mesmo que aquela criança ou adolescente esteja tendo um suporte contextual da família, da escola, dos ambientes onde frequenta, ela não consegue se conter, não consegue obedecer, não consegue voluntariamente resolver essa questão comportamental e relacional, precisando de tratamento. As repercussões, elas costumam ser progressivas. Inicialmente, então, deixa de ser convidado para as festas dos primos, dos colegas, deixa de ser aceito nos ambientes. Isto vai piorando a ponto, por exemplo, de ser expulso da escola e, especialmente, isso pode ter um agravamento de onde questões agressivas ou preconceituosas ou agressivas físicas podem ter aí a inclusão de questões relacionadas à justiça, o que é complexo, tanto para essa criança, adolescente, como também para seus familiares. A criança com TOD é importante a gente entender assim que ela não é assim só em casa. Então, assim, são em todos os ambientes. Então, a gente sabe que uma criança, quando ela tem TOD, isso vai ser visível na escola, isso vai ser visível em casa e com os amigos. Então, ela sempre vai ter problema em todos os eixos sociais. Então, assim, principalmente quando ela tem regras a serem cumpridas. Então, ela questiona essas regras. E quando ela é frustrada, então essa raiva vem com tudo, né? Então, assim, ela tem muitos problemas na escola em obedecer os professores, com os amigos nas brincadeiras. Se ela é frustrada, ela reage com raiva e em casa também, né? Então, assim, em todos os ambientes. Então, as causas
que nem a gente já falou, né? Pode ser uma questão de predisposição genética junto com o ambiente. E o contexto familiar ele é bem importante, porque às vezes os pais eles não têm regras bem definidas. Então, muitas vezes a criança ela não tem limites bem definidos e como ela já tem uma personalidade desafiadora e raivosa, o fato dela não ter limites definidos faz com que exacerbe esse comportamento dela. Né? E isso também na escola e com os amigos. Então, por isso que é importante essa comunicação entre todos, para a criança comece a criar habilidades sociais para poder regular essas emoções e não ter essas explosões de raiva tão frequentemente, o que acaba, né, dificultando para ela e para a família, enfim, para todos os ambientes sociais que ela convive. As causas do transtorno desafiador opositivo, elas são múltiplas e geralmente é a interação entre elas que leva ao resultado desse tipo de comportamento expresso no dia a dia. Ou seja, genéticas, filhos de pai ou mãe ou pais que tiveram histórico de transtorno desafiador opositivo têm um risco maior de apresentar esse adoecimento. Além do fator genético, também o familiar, especialmente as famílias onde são mais permissivas, de educação menos rigorosa e também quando se envolve contextos onde a presença e o uso de drogas dos familiares são permitidos e livres. Em escolas onde o ambiente também tem flexibilidade extrema, esse é um fator de risco. Essas causas podem influenciar no desenvolvimento das crianças de modo que tenham mais dificuldade de socialização, ou seja, as formações de vínculos tanto com as outras crianças e adolescentes da mesma faixa etária, ficam prejudicadas, até porque os pares, os colegas, os amigos, os primos, ficam temerosos de serem agredidos, machucados, sofrerem bullying e também, geralmente, o desenvolvimento escolar fica limitado, de modo que aumenta o risco, por exemplo, de repetências e, algumas vezes, de expulsões escolares, tendo no histórico ter que mudar de escola várias vezes. Então, a gente tem que entender então que ela tem essa predisposição genética e muitas vezes o ambiente favorece e também tem muitas crianças que têm TOD e tem um outro diagnóstico em conjunto, isso é bem comum. Então, a criança ela tem o TOD, que é um transtorno de personalidade que ela tenha mais raiva e é mais desafiadora. E aí, junto com isso, ela tem um transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade, ou ela tem um TEA, que é um transtorno de autismo. Isso faz com que ela tenha dificuldade de controlar os impulsos. Então, ela tem essa raiva mais o descontrole de impulsos. E aí, sim, a gente tem um quadro mais complicado, assim, que é normalmente esses quadros mais graves de TOD nas escolas e em casa, quando juntam esses dois transtornos, né, ou mais de um. Felizmente, professores, coordenadores pedagógicos, diretores estão cada vez mais conscientes, conhecedores e adaptados para fazerem essas observações, inicialmente para as próprias crianças e quando se percebe que as intervenções educativas, psicopedagógicas e de acolhimento não estão tendo resultados, de colocarem isso de maneira muito transparente para os pais, porque é uma responsabilidade de todos. Tanto porque crianças e adolescentes, eles precisam dos adultos para que possam ponderá-los, educá-los, adequá-los, orientá-los e, especialmente, levá-los para as avaliações. As avaliações com profissionais da saúde mental, como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos e outros especialistas que possam, inicialmente, acolher essa criança e adolescente junto com os familiares, compreenderem essas características e quando se caracteriza por sofrimentos, limitações, prejuízos, está indicado começar um tratamento, felizmente de ótimos resultados. O transtorno desafiador opositivo, ele é diagnosticado clinicamente, ou seja, não existem exames laboratoriais, de neuroimagem ou testagens específicas. Trata-se dos relatos das crianças, dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos e familiares, que chegam à conclusão que aquele perfil de comportamento, relacionamento e de resolução de problemas está
acontecendo em mais de um ambiente. Por exemplo, na escola, na família, na casa dos avós, nos locais das aulas complementares. E as características mais marcantes são uma progressiva intolerância, irritabilidade, agressividade, desobediência e, especialmente, não fazer diferença nas desobediências entre qualquer pessoa do relacionamento e as figuras de autoridade. Ou seja, da mesma forma que não atende, não é educado, não compreende, não tem bons relacionamentos com os irmãos, colegas, vizinhos, assim também não vai ter, especialmente com os pais, tios, avós, professores, cuidadores. E isso tudo tem que ser mais de 6 meses, né? Então, ela tem que ter um prejuízo emocional, social, ter essas características e isso tem que perdurar por mais de 6 meses para se fechar um diagnóstico. Eu acho que os desafios muitas vezes são a não procura de um tratamento, né? Então, eu acho que muitas vezes os pais não procuram uma ajuda ou têm uma resistência com a terapia, né? Ou não participam tão ativamente do processo, porque é uma coisa que não é só da criança. Os pais têm que participar, porque eles que vão também impor esses limites e ajudar a criança a ver soluções nas situações que ela passa. E a escola também. Né? Então, assim, às vezes o desafio é essa unificação, né? Conseguir unir todas as esferas para ajudar aquela criança específica. Às vezes acaba sendo um tratamento quebrado, só com a criança, e aí não tem tanta eficácia. A criança, quando ela começa a desenvolver esses comportamentos mais agressivos, mais impulsivos, né, dentro da escola, com colegas, ela começa a ter um isolamento social, né? Então, assim, talvez não seja mais convidada para a festinha do amiguinho, e isso acaba fazendo com que ela tenha um retraimento social e sofra uma série de preconceitos. E a família passa a ser marginalizada no sentido de criticada como incapaz de educar, como displicente, como muito tolerante, como sem habilidades para poder cumprir um objetivo dos pais mínimo, que é prover educação, respeito e boas maneiras para os seus filhos. E o extremo disso é quando, nas mudanças dos relacionamentos, nos comportamentos, essas crianças e adolescentes machucam-se, tentam suicídio ou machucam outras pessoas, tanto literalmente do ponto de vista físico, como também na perspectiva moral e dos bons costumes. Por exemplo, de desferir xingamentos, atitudes e palavras preconceituosas e, enfim, causar uma situação de desconforto em situações, tanto em ambientes pequenos, como também em contextos com mais pessoas envolvidas. Nesse sentido, é uma condição clínica que tem características graves, sendo necessário, então, intervenções tanto da família, da escola, da justiça e, muitas vezes, das instituições de apoio social. O transtorno desafiador positivo, ele é idealmente tratado, inicialmente, apenas por psicoterapia, especialmente a modalidade cognitivo-comportamental. Outras modalidades também, por exemplo, psicodrama, psicanálise e outras podem ser utilizadas, mas a modalidade mais estudada, pesquisada, aplicada, tanto para o tratamento individual, como também em grupo, é a terapia cognitiva comportamental. Muito importante que em situações onde as psicoterapias não apresentam resultado, nem especialmente para essas crianças e adolescentes, e nem quando há a inclusão dos pais no tratamento da associação medicamentosa. Um grupo de remédios utilizados da psiquiatria são os anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes como, por exemplo, carbamazepina, ácido valproico, oxcarbazepina, valproato de sódio, são substâncias e remédios que foram desenvolvidos inicialmente para tratar convulsão, epilepsia, mas que também possuem um efeito na irritabilidade, na intransigência, na agressividade e especialmente na impulsividade, porque essas crianças e adolescentes com transtorno desafiador positivo tendem a
ter essa característica impulsiva, ou seja, que por estímulos, que por desentendimentos, que por questões muito pequenas e muito sutis apresentam reações desproporcionalmente agitadas, agressivas, intolerantes, a ponto, por exemplo, de machucar os pares, incluindo também machucar os familiares e muitas vezes a si próprio. E também criar novas habilidades sociais. Como que eu devo me comportar nessa situação? Se eu não posso explodir de raiva, o que eu posso fazer no lugar? Né? Então, assim, achar soluções para lidar com as situações que são gatilho para ela, porque às vezes são algumas situações específicas que desencadeiam esse acesso de raiva. Então, os profissionais saberem quais são essas situações, trabalharem isso com a criança, isso já reduziria um pouco esse comportamento. Os principais desafios dos profissionais que atuam com pacientes e familiares com transtorno desafiador positivo, primeiro é a aceitação tanto dessas crianças, adolescentes e especialmente das famílias, que trata-se de uma condição doentia. Depois de ter um trabalho inicial para a explicação, fundamentação, esclarecimento, que trata-se de uma condição doentia, é dessas crianças e adolescentes aderirem, ou seja, aceitarem o tratamento e fazê-lo da maneira como foi planejado e programado. Por quê? Porque são tratamentos de médio a longo prazo. Dificilmente vão ter resultados positivos com menos de 6 meses de tratamento, geralmente em média de 1 ano e meio a 2. E geralmente isso também inclui o quê? Gastos. Tanto se está sendo feito no sistema público de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, exige deslocamento, faltas ao trabalho, necessidades de aquisição, algumas vezes, de medicamentos. Se for no plano de saúde, especialmente nas cidades muito grandes, tem o peso e a dificuldade dos deslocamentos, como, por exemplo, para receber 2 atendimentos de psicoterapia por semana. E na rede particular, o gasto é significativo. Por quê? Porque nós estamos falando aí de 2 atendimentos em média por semana para criança e adolescente, mais um atendimento mensal para os pais. Isso eu estou falando se estiver recebendo apenas psicoterapia e pode ter a necessidade da inclusão de outros profissionais, como, por exemplo, dos médicos, e nesse caso acrescenta-se ainda mais o custo da medicação. Superadas essas questões de entendimento, compreensão e aceitação que se trata de uma condição doentia, a segunda etapa, então, é a inclusão e a permanência no tratamento até a alta, por um tempo que é em média de 1 ano e meio a 2, e muitas vezes, quando se vai tratando o transtorno desafiador positivo, podem aparecer também outras condições clínicas chamadas comórbidas, ou seja, que coexistem e que ainda não estavam expressas, ainda não tinham sido manifestadas, como, por exemplo, transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, uso e abuso de substâncias psicoativas e, algumas vezes, a negligência no uso dos medicamentos. Na prática, os profissionais que atuam com pacientes e familiares e professores nesse contexto do transtorno desafiador positivo é fazer o que nós chamamos de projeto terapêutico individual, ou seja, um planejamento do número de sessões de atendimento e o objetivo que cada um daqueles acolhimentos tem para obter de resultado. O mais importante é, além dos terapeutas produzirem em consenso com todos esse projeto terapêutico individual, é semanalmente ele ser revisto, porque necessariamente, além do momento do atendimento com o terapeuta, terão tarefas a serem desenvolvidas pelas próprias crianças e adolescentes, pelos seus familiares, pelos professores e, inclusive, outras pessoas relacionadas, como, por exemplo, os professores particulares de aulas de música, aulas de inglês e de outros tipos de relacionamento. Portanto, é um planejamento que envolve um esforço de todos. E, logicamente, que se essas crianças e adolescentes possuem como características
desobedecer, resistir, desafiar e especialmente agredir. Portanto, depende de uma atitude contínua, persistente, resiliente, porque, infelizmente, os resultados iniciais dificilmente começam a aparecer antes de 3 meses. E em 3 meses, muitas pessoas já estão exaustas de ter uma atividade educativa, orientadora e acolhedora, persistente, contínua e sem verificar resultados imediatos. Então, a gente vê que muitas dessas crianças, elas têm esse preconceito, né? Porque elas têm situações na escola, têm situações com os amiguinhos, então elas acabam tendo esse isolamento social. Então, que se cria realmente um estigma em relação a elas. Mas o que a gente tem que entender é que essas crianças, elas não têm um controle de impulso, né? Como seria normalmente uma criança que passa por uma situação e tem esse controle maior. Então, quem tem esse diagnóstico de transtorno opositor desafiador tem esse controle de impulso menor. Então, as emoções dele são mais afloradas, né? Então, na verdade, é uma condição e precisa de um apoio social da escola, da família, para que ele consiga se desenvolver melhor. Muito importante que a sociedade, de maneira geral, tenha conhecimento que um conjunto de comportamentos, relacionamentos e modos de convivência considerados mal educados, sem limites, aterrorizantes, agressivos, ao invés de ser considerado como sendo negligência dos pais, professores e sociedades, que se trata de uma condição doentia, sofrida e de amplas repercussões negativas para aquelas próprias crianças e adolescentes, para seus familiares, seus professores, seus colegas, seus vizinhos, seus parentes e seus relacionamentos. A partir do momento que a sociedade passa a ter esse nível de entendimento, esclarecimento e de domínio dessa informação, muda-se de uma atitude de crítica, condenação, estigmatização para acolhimento, replicação desse conhecimento e, especialmente, a recomendação para os familiares terem coragem, disponibilidade e busca por avaliações dos profissionais. Muitas das vezes, de fato, esses tipos de características podem não constituir doença nenhuma. E apenas o acolhimento, o carinho e o suporte vai fazer mudar. Mas quando se trata do transtorno desafiador opositivo, é uma condição que a criança ou adolescente não tem domínio próprio, não tem condição voluntária de resolver aquela condição, necessitando imprescindivelmente de intervenção dos profissionais de saúde. E o importante, então, de quando a sociedade tem este conhecimento, é de, ao invés de estigmatizar, orientar e, a partir dali, ter uma resolutividade dessas situações que são complexas. A estigmatização, que tem vários entendimentos, interpretações e sinônimos, mas que nós podemos chamar genericamente de colocar apelido, de colocar uma condenação, de colocar uma tarja, que aquela é uma pessoa sem jeito, mal educada, que não merece nenhum respeito, é de que pode ter, a partir de uma colaboração, orientação e tratamento, uma reversão, uma mudança, um ajuste, ou, uma palavra muito usada, apesar de não ser muito apropriada, ter um conserto daquilo que parece tão difícil, tão grave e até algumas vezes considerado tão perigoso. Portanto, a desestigmatização consiste em apoiar essas crianças e adolescentes com seus familiares para que possam reverter aquilo que parecia insuportável, condenável, feio, mal educado, agressivo, em tudo diferente disso, porque se trata de uma condição, mesmo sendo altamente condenável, temerosa e até de risco para alguns, totalmente tratável, reversível, para que possa, inclusive, a partir daí, prevenir consequências muito graves,
como, por exemplo, o transtorno desafiador opositivo pode ter como consequências, quando não tratado, por exemplo, o envolvimento com a criminalidade, o uso, abuso e a dependência de substâncias psicoativas, o suicídio e até atitudes mais graves, como, por exemplo, o homicídio.